Eu diria a todos que a Constituição de 1988, já que não se pode falar de operadores do direito que não tenha uma visão minimamente neoconstitucionalista de nosso ordenamento jurídico, tanto que há um constitucionalista da melhor qualidade que diz: ontem os códigos, hoje as constituições, que é Paulo Bonavides. Pois bem, a partir da Constituição de 1988, todos sabemos que houve, eu diria, uma verdadeira mudança, uma mudança radical do paradigma do direito de família, particularmente. Paradigma que eu tomo naquela concepção de um dos maiores filósofos do direito, Thomas Kuhn, que escreveu A Estrutura das Revoluções Científicas. É nessa acepção, houve essa viragem constitucional do direito de família, trazendo inovações e mais inovações, proclamação de igualdade de direitos entre homens e mulheres, entre os filhos, independentemente, inclusive, da origem, se foram filhos do casamento ou não. A proteção que se estende, o manto constitucional protectivo sobre os filhos de hoje, não leva em consideração a sua origem sequer biológica. A proteção, esse manto protetivo, nós sabemos que, nas mais das vezes, protege e abrange os filhos adotivos, os filhos de origem de inseminação heteróloga, que são concebidos mediante material genético de terceiros, inclusive. Pois bem, foram, portanto, expungidas deste cenário neoconstitucionalista as figuras ou as expressões como filhos bastardos, adulterinos, incestuosos. Houve, por sem dúvida, o que eu chamo de verdadeira repersonalização do direito de família, através desse novo paradigma constitucional. É que a família, instituição, cedeu espaço para uma outra construção e criou-se a chamada família instrumento, que não se encontra mais necessariamente vinculada à ideia do matrimônio como em tempos de antanho, tempos de antigamente. Hoje, a noção de família encontra-se vinculada principalmente à noção de afetos e de interesses comuns, independentemente do sexo. Daí que as novas famílias, oriundas desse modelo neoconstitucional, promoveram uma verdadeira ruptura com a tradicional família. Hoje nós temos as chamadas ou cognominadas famílias paralelas, reconstituídas, neoparentais, multiparentais, e até mesmo as chamadas famílias impessoais. Todos esses novos modelos familiares, originários desse novo paradigma constitucional. Por certo, esses modelos encontram ressonância na lei, seja na lei maior, que é a Constituição, seja no Código Civil de 2002 e na legislação infraconstitucional, sem se esquecer que há ressonância na doutrina de melhor cepa, na jurisprudência arquétipa ou paradigmática de nossos tribunais de uma forma uníssona. Então, não é preciso sequer, basta um olhar de esguelha, não é necessário o que eu chamo de um olhar de lince, ou utilizar-se de lupas aplanáticas, como eu digo no meu voto, nos meus votos, para se concluir que houve essa radical mudança nos novos arquétipos que conotam a família de hoje. De forma que é uma alegria incontida. Estou fazendo uma viagem imaginária a Paulo Afonso para inaugurar exatamente algo que me toca, que me sensibiliza
que é uma vara de família para Paulo Afonso. Como a doutora Eduarda fez um retrospecto, recebi aqui uma comitiva de Paulo Afonso, inclusive eu achei bonito aquela participação de um padre, cujo nome agora, no momento, eu peço até desculpas por não nominá-lo, porque não sei o do nome, que veio nesta comitiva, fazendo esse pleito sobre Paulo Afonso. Me encantei pela vários juízes em uma comissão, mais do que uma comissão, foi uma comitiva mesmo. Não havia esses tempos pandêmicos ainda, e tal, recebemos com as portas escancaradas aqui na presidência e assumimos esse compromisso de inaugurar esta vara aí de família. Paulo Afonso, bem descrito aí pela fala elegante do colega e poeta Oswaldo, rememorando a poesia de Castro Alves, tanto que eu seria até cansativo fazer a reprografia do que já foi dito sobre Castro Alves, nosso vate maior, um dos maiores do mundo, tanto que alguém já disse, se Castro Alves houvesse nascido na Inglaterra, seria muito maior poeta do que Shakespeare, mas nasceu aqui na Bahia. Mas quem conhece poesia sabe que não há, que é inconfundível, é incomparável. Mas eu vou falar um outro, que primeira vez me despertou antes de ler Castro Alves. Eu li nas aulas de geografia no meu antigo ginásio de Paramirim, Teodoro Sampaio, baiano, santamarense, filho de escravos, e que venceu todos os obstáculos, os tropeços da vida, e chegou a ser engenheiro e geógrafo da melhor cepa. Lá nos idos que já vão longe, ele escreveu um livro, Rio São Francisco e a Chapada Diamantina, dentre vários livros dele. E ele empreendeu, à época, à frente de uma comissão hidráulica, no final do século XIX, uma viagem que começou pelas águas. Depois, na volta, ele chegou a Pirapora, ele volta por terra, passando pela Chapada Diamantina. Mas essa viagem começou da foz do Rio São Francisco. E ele, embevecido, como eu nos dias atuais, quando passava indo para as Alagoas, do meu querido colega José Alfredo, minha filha estudava em Maceió, eu via as redondezas, os arredores de Paulo Afonso, e tinha um encantamento por Paulo Afonso. E a minha frustração, hoje vou revelar aqui agora, é não estar inaugurando esta vara presencialmente. Esta pandemia roubou-me esta oportunidade de estar aí presencialmente em Paulo Afonso para conhecer esta cidade maravilhosa, descrita pela engenharia poética de Teodoro Sampaio, quando ele é embevecido como eu, nos dias atuais, ele olha Paulo Afonso e disse, Paulo Afonso, vê-se, sente-se, não se descreve. Então, se Teodoro Sampaio não encontrou palavras capazes de delinear, de descrever Paulo Afonso, não sou eu que terei essa vã pretensão de improviso querer falar das belezas aprazíveis, sedutoras de Paulo Afonso. Mas, para mim, é uma oportunidade única de, além de estar inaugurando uma vara na presidência de Paulo Afonso, é saber que é exatamente uma vara de família. Nós sabemos que nossa loja estabelece a competência de uma vara de família. E nos dias que correm, como os conflitos desaguam, essa litigiosidade explosiva, eu diria, uma verdadeira avalanche oceânica de demandas, de litígios familiares, como eles desaguam aos borbotões nas varas de família. Daí a minha modesta sensibilidade, porque certa feita, ainda advogado, eu fazia uma das minhas contestações envolvendo o divórcio. Eu, mais ou menos, grafava à época, dizendo que os que lavramos a terra escaldante, o chão de espinhos,
de uma sala de audiência do direito de família, mormente no capítulo doloroso da separação, aliás, foi uma separação. Sabemos quantas vezes que a matéria-prima aí só pesada é a própria desgraça humana elevada em seu paroxismo. Assistimos diuturnamente nos tribunais e nas varas de família em particular ao epílogo doloroso de dramas conjugais protagonizados por vidas paralelas que vão caminhando em vida para um desenlace melancólico e, às vezes, trágico, sem jamais se encontrarem. Eu prosseguia num tom, já agora o desembargador Oswaldo me convidou para colocar um pouco de poesia, intercalar na minha fala. Eu dizia tribunal de família, em termos genéricos, cemitério conjugal, ou estuário de desencontro, no qual não raro são proferidos decisórios trágicos, separando corpos casados, almas já separadas. Enfim, nos pretórios de família, de repente, sói descerrar-se o véu que encobre, nas mais das vezes, verdadeiras tragédias ocultas de duas criaturas que, no dizer poético de Olavo Bilac em seu soneto Defesa, essas duas criaturas ficam por toda a vida, as duas vidas, na mais profunda comunhão, estranhas, no mais completo amor, desconhecidas. E os dois seres, sentindo-se tão perto, até num beijo, são duas montanhas separadas por léguas de deserto. Aliás, o professor Augusto Alvim, emérito professor da PUC, Alhures, ele cunhou uma frase que permanece indelével na minha cabeça. Ele disse que o direito de família começa onde termina o amor. Então, nós sabemos que o processo de família, envolvendo família, via de regra, ou comumente, como diria Carnelucci, que é o outro poeta do processo, o processo de família existe porque os homens, nas mais das vezes, não souberam cultivar o amor. É só por isso. Terminam os litígios, desagam os litígios, as contendas familiares têm esse lado. Quando termina o amor, as varas de família, os tribunais de família representam o locus do desate, do deslinde, da solução desses litígios envolvendo verdadeiras vidas humanas que ali chegaram ao final de uma jornada, quando o casamento, nas mais das vezes, entra em crise naquilo que o certo psicólogo, um grande psicólogo, Miri Lopes, chama de as lises do casamento. Lises por degradação em função do relacionamento conjugal que chegou ao final. Pois bem, eu espero que os juízes que estiverem, ou o juiz ou a juíza que estiver à frente desta vara de família, e até porque se exige um conhecimento multidisciplinar de quem vai julgar na área específica de família, especificamente numa vara de família, além da sensibilidade humanística, porque se depara no cotidiano com tragédias anunciadas. Até porque alguém já disse que o legislador conseguiu introduzir em nosso ordenamento jurídico a separação de bens, mas não conseguiu ainda no casamento fazer a separação de males ou de dores. Então é necessário que o juiz de uma vara de família tenha essa sensibilidade aguçada no dia a dia e que ele seja apetrechado multidisciplinarmente de outras áreas do conhecimento para enfrentar de forma
humanitária, todas essas tragédias que desaguam lá na vara de família que ele representa. Mas eu tenho certeza, portanto, pedindo desculpas a todos que não consegui ser breve, para já me despedir de todos e dizer que é uma rara e grata satisfação estar inaugurando, ainda que virtualmente, essa vara de família, de sucessões, de órfãos, aí nesta comarca de Paulo Afonso, nessa cidade maravilhosa. A todos, eu gostaria de deixar o meu fraternal abraço, ainda que de forma virtual.